compreendendo, tá, gente? Às vezes tem que muito promocional, igual os meios de internet, enfim, patronal, a pessoa é que se entregar e é compreendendo. Mas, na verdade, essa análise de acidente vascular interface. Bom, o que é? O que é isso? O que acontece com o ser humano quando isso ocorre? Acontece, gente, um comprometimento na função encefálica. O que é isso? Para ser mais esclarecedora. Acontece assim, ocorre um rompimento ou obstrução em uma determinada artéria, né, que está lá no cérebro, levando sangue oxigenado, e isso quando ocorre ou obstrui ou ela se rompe, aí acontece o AVE. É importante lembrar também que o AVE ele é mundialmente a terceira doença mais massa. Ela serve somente para câncer e cardiopatia em geral. E falar também é extremamente importante saber, né? Depois eu vou falar do fator de risco, mas que o AVE é uma emergência médica, que assim que o paciente passar mal, ele vai diretamente para o hospital de socorro. Por quê? Quanto mais rápido for a ação, né, de socorro, menor vão ser sequelas, que são muito graves de um paciente que sofre AVE. Como ela falou do fator de risco, o principal é, o pessoal acabou de falar, que é a hipertensão arterial. Como é a terceira doença mais mata do mundo, as pessoas perguntaram o porquê. Bem, primeiramente, detecção. Como a pressão alta, geralmente é mais comum em pessoas de baixa renda e negras em geral, é uma doença, ou até importante que vai atender as pessoas homens, pessoas de baixa renda e negros. 40 a 50% das pessoas que sofrem AVE, elas podem morrer em até 6 meses se não for tratadas corretamente. E se elas acabam sobrevivendo, elas podem ter sequelas graves. E isso não é só no Brasil. No Brasil, eu acho que a taxa de mortalidade são menores, porque são maiores, porque é um país muito louco ainda, mas nos Estados Unidos, por exemplo, já foi estudado porque que a AVE deve ser negligenciada. Porque quando a pessoa chega, geralmente as primeiras 3 horas que são essenciais para a pessoa poder ser salva. Tem a medicação, acho que é autocureada, uma coisa assim. E também a questão de não ter equipamento adequado para ver se aquele EPS hemorrágico, então tudo isso causa essa negligência, a pessoa não é bem tratada. Então, muito mais importância a pessoa que está tendo um ataque cardíaco, uma artéria coronária, não a pessoa que está tendo AVE. Claro que, né, pode comparar importante, mas só explicando por que o AVE é tão mais perigoso no Brasil do que a doença. O AVE, em 2008, eles comprovaram que ele foi responsável por 10% das mortes no mundo. E também as maiores causas de morte logo após a que a Juliana falou que é a doença cardíaca. Aproximadamente 6 milhões de pessoas vão sofrer AVE em 2013, até o ano de 2013, estima de 23 milhões de óbitos ocorrerão até 2015. E outra latida importante são as precauções que as pessoas têm que ter um hábito de vida saudável e regulares. A alimentação saudável é sempre importante. E não foi essa prioridade que eu encontrei com a situação anterior. E em dias de calor extremo, que ocorre maior índice de ocorrência do AVE. Temperatura amena em torno de 22 graus Celsius não tem índice. Agora eu falo um pouco de fotografia e patologia, né, do processo encefálico e alguns dados mais anatômicos, né, e psicológicos sobre o sistema nervoso e o cérebro. A mente vascular encefálico, né, também vai se formar você, que é um
digamos que não é errado falar dele, desde que seja comprovado pela função e o acidente foi um cérebro. Quando o acidente acontecer na ponte, ou então em alguma outra parte dentro do interior, aí o problema técnico vai ser fácil. Anatomicamente, o cérebro integra pelo cérebro, pelo tronco cefálico, pelo ponte e pelo cerebelo. A massa do cérebro, que é o principal órgão que a gente vai falar aqui agora, ela é composta basicamente por um nervoso, que predomina as células nervosas, que são os neurônios. Os neurônios, eles são células que têm um metabolismo energético muito escasso, porque são células com muita energia. Os neurônios, eles possuem muitas mitocôndrias, elas podem metabolizar e produzir a energia que eles precisam para fazer o sinapse, e transferir os impulsos nervosos. E daí a importância de, quando ocorre uma obstrução ou então um movimento de uma artéria ou de algum vaso dentro do cérebro ou do cérebro. A partir do momento que os neurônios passam a artéria, param de receber o oxigênio, a glicose e os nutrientes para poder metabolizar, ele não consegue produzir energia e, consequentemente, morre. Se o AVC, o AVE acontecer durar cerca de 3 minutos, o caso ainda é reversível, O médico tem as medicações com medidas profiláticas e vai ter que estabelecer a circulação ali na área afetada. Mas caso seja negligenciado por algum estado que infelizmente demora, o tecido nervoso tem baixa regeneração e aí não vai mais poder a ativação daquela área e vai ficar toda a parte do cérebro danificada. Literalmente vai necrosar uma área do cérebro. Aqui tem algumas imagens depois que vocês podem, quando tiver exposto, olhar, são tomografias de tipos do OVS. Ele vai ter um químico. Ele é subdividido em 3, trombótico, embólico e transitório. O transitório, ele é muito pouco diagnosticado, porque o paciente tem uma reação, o sintoma vai rapidamente já restabelece a circulação ali no local. O trombótico e o embólico, são os que vão prevalecer, porque vai formar um trombo, não vai engolir, e vai parar a circulação naquele local mais. O hemorrágico é um pouco mais grave, e ele comete menos a pessoa. A gente vai ter o meningo e o cerebral. O meningo vai acontecer na vascularização do espaço estrutural, onde está circulando o líquido, e, consequentemente, vai aumentar a pressão endoteliana, essa ali vai começar a apertar mais o vaso do cérebro, e aí vai ter uma ilusão de isquemia. O cérebro inteiro vai sofrer, vai ter sofrimento celular de falta de oxigênio no ambiente. O cerebral, ele é quando a artéria dentro do cérebro, ela vai romper, também vai trabalhar tanto. Porque o cérebro, além das meninges, ele tem toda a parte óssea que está deixando ali a caixa craniana. A partir do momento que ele está vai aumentando o volume daquela massa de dentro, e aquilo ali vai gerar o aumento da pressão e, consequentemente, vai apertar mais os vasos na circulação. A irrigação do sistema nervoso, da parte do cérebro, é feita basicamente pelas artérias carótidas vertebrais, que vão se equilibrar já dentro do cérebro e formar uma polígono de nível, que é daí que elas vão se ramificar e ligar ao tecido nervoso. E aqui nessa imagem, para vocês verem um pouquinho, uma área afetada. Uma artéria foi obstruída, ela rompeu, e parte do cérebro parou de receber oxigênio, glicose e nutrientes. Aí isso gerou, vai gerar um discurso, por exemplo, caso eu falar um pouco das manifestações, e esse dado está mostrando também quando ela foi a obstrução. Vem o coágulo, não pode ser na parte da estrutura, que ela vai chegar a uma parte do vaso que ela não vai conseguir passar. Se ela não passa, ela vai também ter nosso fluxo sanguíneo, e aí para de sair para essa parte, e tudo que essa parte que liga vai ter sofrimento celular e, consequentemente, morte celular. Bom, gente, vou falar um pouquinho para vocês sobre manifestações físicas. Que é o quê? Quando o paciente está começando a ter um AVE, a sofrer um AVE. E quando eu vejo com isso? Muitas vezes, eles no paciente, depois que aconteceu, teve um rompimento, o paciente está numa atividade normal, habitual dele, é como se ele levasse uma paulada na cabeça. A paulada é tão intensa, a cabeça tão intensa, que as sensações pauladas mesmo na cabeça, às vezes a pálpebra cai, há um movimento, a pessoa começa a falar enrolada, ela não entende muito, está falando, parece uma pessoa que está com uma direção
está falando. Né? Pode ser sonolência, pode ser visão de uma, de um olho, dos dois olhos. O importante é que quando começar a ter qualquer tipo de qualquer uma dessas manifestações, vai saber levar o paciente para o hospital mais rapidamente. Agora, o que acontece? Para esse rompimento, né? Igual o rápido que foi antigamente, aí a gente vai lá nos fatores de voltar naquela lista, né? Sedentarismo, de um prático de esporte nenhum, deitar, beber, comer, então é colesterol alto, é uma rede que vai desencadeando e até causa infecção arterial, que é uma das maiores causas do APS, né? Mesmo com a predisposição genética, eu já tenho predisposição e eu me cuido, então, né, eu estou com mais por cento de chance de sofrer um AVEC. Então, diabetes, sedentarismo, tabagismo, alcoolismo, né, tudo isso é fatores de risco que podem ser prevenidos para que não ocorra uma AVEC. Vamos falar tem que lembrar também que na fonte, né, desse processo, ocorre o cruzamento dos dedos. E a partir do momento que o paciente tem a sintomatologia do lado direito, consequentemente, o acidente vai ser do lado esquerdo. Tá? Só para poder explicar essa imagem para vocês. Eu vou falar um pouquinho da ação de enfermagem, do diagnóstico de enfermagem, que diferente do diagnóstico médico, que é o diagnóstico clínico, a gente vai trabalhar com ações e prevenções para minimizar o transtorno que o paciente vai ter dentro do hospital ou em casa, ou antes ou pós ser acometido pelo acidente vascular. Teria que ter um caso clínico para a gente poder identificar bem o diagnóstico de enfermagem. Mas como tem recurso, eu separei quatro ações de enfermagem que seriam um paciente pós-sequela de AVC. Que a primeira seria o risco de infecção por a infecção do catéter venoso. O diagnóstico de enfermagem seria muito longo falar, então vai ser bem resumido. A presença de sonda nasoesférica, que seria o risco do paciente sofrer uma aspiração, ter uma pneumonia aspirativa, pela presença da sonda e o mau posicionamento desse paciente no leito na hora da administração da dieta. A mobilidade restrita no leito, seria o paciente sequelado não conseguir se movimentar, não conseguir por conta própria, e o cuidador ou o próprio técnico de enfermagem que não tem essa visão vai deixar a imobilidade desse paciente, que vai ocasionar uma úlcera de pressão, que vai ter uma ferida como decúbito, né? Uma ausência de circulação na região, geralmente na região sacral, na trocantérica, na região que vai levar a uma ferida, né? Essa ferida de difícil tratamento, que é o diagnóstico de enfermagem que vai relacionar os tópicos principais que vão levar aos cuidados desse paciente. Agora, para poder concluir o trabalho, né, falar um pouquinho também de um que a gente pensa que o enfermeiro já foi no hospital, né? A gente teve o OTS, o hospital, foi indicado, né, e foi enviado para casa, então acabou o papel do enfermeiro. O OTS não é bem assim, porque quando ele vai embora, ele pode procurar uma sequela de cuidados preventivos, né? E hoje em dia uma prática que está muito difundida é a enfermagem de estabilização. É o enfermeiro que vai para a residência para cuidar desse paciente, né? Estimular ele, porque o paciente vai embora. Então, psicólogo da lado, a vida inteira andou, a vida inteira fez tudo, o paciente vai acaba montando tudo para ajudar. E o enfermeiro ele vai para ali, na residência, né? Para poder aumentar a qualidade do paciente. Até mesmo porque alguns estudos já revelam que a maioria dos pacientes pós-AVC ou pós-AVS, eles já vão para casa e não conseguem restabelecer as resultados que eles anteriormente, justamente por falta de reabilitação do cuidado. Então, é papel do enfermeiro, além de dar assistência hospital, né, educar a família, orientar a família, também está junto com o paciente. Porque, por mais que se fala, né, que é um grande número, é um caso de saúde pública, por trás desse número de AVS e AVC, né, tem vida e pessoas
imóveis, né, então, negligenciados na cidade até hoje por causa disso. A gente chega lá com todos os sintomas de um carnicura gerando, planificação difícil, e por isso, muitas vezes, a gente tem sequelas que poderiam ser evitadas. Então, a gente começar a pensar um pouquinho né, em relação a números, né? A gente consegue ter cada número. Aí, professora, entra também o cuidado da família, né? Eu falo, vai para o hospital, não enfermeiro na casa. O familiar não deve deixar o doente só prostrado no quarto, numa cama. Deve levar ele para a sociedade, fazer uma sala, viver com a família, participar dos assuntos, mesmo não estar falando direito, mas ele entrosar de novo, né? Levar a cadeira dele ao escola, deixar de viver com as crianças, porque isso faz parte do tratamento da pessoa. Eu como não sou enfermeira, eu gostaria de notar uma curiosidade. Eu saber qual é a ação dos primeiros propostos que poderiam adotar para quem acabou de ter um voto dentro, sei lá. Vocês pediram para levantar se ele sofrer, ele vai levantar lá, se ele sofrer, não vai sofrer. Aí você vai ter a bolsa, você toca, né? Você vai receber todo o social online, ele não vai conseguir, já não vai ser ele que está falando, vai fechar uma dor, cabeça normal, para você falar, e vão mal caminhar também. Ele não consegue. Geralmente, quando chega para mim, vai fazer a gente funciona com acesso que é muito prazeroso, chama o médico, e esse médico podia deixar ele. Também tem prioridade. Então, o levantamento, vocês falaram da porcentagem da população social que tem a vencer, essa faixa etária que é mais equivalente ou aí a mulher, agora que você tem um ano, tanto o homem quanto a mulher, a hemorragia está sendo mais mulher, a hemorragia mais grave, mas a menor proporção, por isso que faz uma acumulação. E vai ultimamente, crianças estão tendo um número de também tem. Eu vi uma pesquisa de crianças, em 100 mil crianças, de 2 até 8 crianças, até 14 anos, também sofrem de o mais comum é homem assim, então criança também. Então tem que aí ela eu vi um caso, tem mais ou menos 2 semanas. Um rapaz de 14 anos estava no ônibus, ele trabalha de manhã. Aí, de repente, ele saiu, desmaiou, voltou no seu laboratório, no hospital. Ele estava sem uma VS, 14 anos.
difícil com a alimentação, porque hoje é muito, não nem tanto quanto antes, mas hoje é muito comum a gente ver crianças obesas, e isso afeta muito, né, na doença da doença. Também, a doença metabólica é a bacia, né?